quando a gente pensa em decoração de Natal, a gente pensa em todos os cantinhos, não é verdade? A gente quer deixar toda a nossa casa decorada, inclusive um tapete maravilhoso que a gente vai aprender agora com a Giovana. Ô, Giovana, mas eu tenho dó de pôr esse tapete no chão. Mas é o lavabo da Mamãe Noel, merece. Ah, é pro lavabo. Um lavabo. Olha, Não que é? vai ficar chique isso, hein? Vai, esse ano a gente precisa, os nossos convidados precisam ter um lavabo bem bonito. Mesmo que seja uma reunião bem pequena da família, merece um Íntima, tapetinho né? chique. E também com muita arte, né? Porque você vai nos ensinar. Que técnica é essa de patchwork? Chama trança francesa. Trança francesa. Quer um segredo? Ah. Isso é pra quem não é patchworkeira. Ah, é? Pra quem não sabe fazer patchwork mesmo, como é o meu caso, essa aí é uma técnica que você vai fazer bonito. Gostei. É, exatamente. Então, bora fazer bonito Bora aí. lá fazer? Posso dar um beijinho antes? Claro. Didi, você tá aí? Cadê você, Didi? Beijo, a mamãe te ama. Ela tá lá assistindo. Que bonitinho. Olha lá. Bom, vamos lá. A gente precisa de poucos materiais. Parece, assusta um pouquinho no começo, mas a gente precisa de um quadradinho de 10 por 10 na estampa, vamos chamar de estampa 1. Certo. Então escolhe uma estampa. A gente vai precisar então de 3 faixas. Eu acho que o mais difícil, desculpa te interromper, mas o mais difícil é essa parte. É. A escolha das estampas. Porque a Verdade. Círculo tem cada estampa maravilhosa pro Natal. Que fica então, difícil, né? Você sabe que tem uma coisa bem legal que você falou. Na orelha do tecido, ele tem todas as combinações que foram usadas Gente, tem aqui. naquele pedaço. Aqui não tem, Não mas se tem. você catar um paninho lá, ó, Deixa eu pegar. se você der uma Empresta um pra mim aqui, furtada ali, ó. rapidinho, só para mostrar. Olha pro só que pessoal legal. o que Aqui, que aqui, é. Rogério, aqui, Como é ó. que chama isso aqui? Orelha. Orelha, gente, Ó. ó. Isso aqui chama orelha. 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 Isso. Ó lá, ó. Na orelha do tecido, ó, tem todas as cores que foram usadas nessa composição. Ou seja, qualquer uma que você usar, tanto de linha, então para você escolher a linha que você vai costurar esse material, quanto as combinações que você pode usar com ele. Essa guia aqui, que na verdade é para confecção do tecido, ele te auxilia nessa composição. E claro que na Círculo você já tem os compositores todos, que já fica maravilhoso também, né? Gente, põe um selo de super dica, porque essa foi uma super dica para vocês, principalmente quem tá começando, né? É. Dica! Orelha. 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 Isso. Vamos aí. aprender. Vamos lá, seguindo então. Então a gente precisa então de um quadradinho de 10 por 10. Isso. Dá pra gente usar outras medidas, tá? Mas vamos pegar um quadradinho de 10 por 10. Você vai pegar a sua régua e vai colocar de vértice a vértice e separar. Então você vai ter 2 triângulos, tem um nome, né? Escaleno, acho que é o nome do triângulo, que são 2 lados iguais de 10 centímetros e aqui vai ficar com 15 centímetros. Tá. E aí você vai pegar o seu tecido. O tecido que eu tô propondo é 40 por 55, mas pode fazer 50 por 60, se você quer um tapete maior ou menor. Se você quiser um joguinho americano, né, que é 35 por 45, que é pra mesa, não quer pisar, vamos fazer um joguinho americano? Dá pra fazer com essa mesma técnica também, né, Rogério? Vamos lá. Aí eu fiz esse traçado só para te ajudar na primeira vez. Depois a gente consegue fazer sem ele. Então, como eu tenho 40 centímetros, eu fiz 20 e 20, fiz uma linha central e vou colocar o meu tecido nessa posição aqui. Certo. Meu vértice tá olhando para essa costura principal. Ah, a imagem tá show, ó, perfeito. Dá para você fazer em casa, né? Para os nossos Ó. cinegrafistas aqui, então. Maravilha para vocês. Show! Cadê os aplausos aí? Bota Nossa, aplausos para eles. Aí. Nosso trabalho... Nós temos quase um auditório aqui nesse Né? estúdio. O nosso trabalho fica muito melhor com vocês fazendo essa imagem, gente. Olha, fala sério, Olá. né? Aí, ó, Obrigado pelo reconhecimento. sim, sem vocês, eu nada seria, né? Não é assim? Bom, coloquei ele avesso, olhando pra manta, tá? Ele vai ficar olhando pra cima mesmo. Os outros todos são ao contrário, mas o primeiro é assim. E vou fazer uma costura, tá? Faço uma costura aqui. Essa costura vai ser de meio pé de máquina. Ai, o que é meio pé de máquina? O pezinho de máquina tem 75 centímetros, a gente vai usar metade. Ou desloca a agulha para a parte central da máquina, ou você usa ela de ladinho, né? Um pouquinho para fora, quase que saindo do tecido. É só para fazer o primeiro guia. Certo. Fiz isso, coloquei nessa posição. Aí, antes de fazer, bom, isso aqui tá pronto.
Antes de fazer esse tapete, ele é muito gostoso, só que ele tem um preparo antes. A gente vai cortar, então, as 3 faixas de 5. Eu escolhi 5, mas pode ser qualquer medida que você escolher. Eu escolhi 5 de largura por 1,5 m. Então, cortei 3 faixas de 5 por 1,5 m na estampa 1 e 5 por 1,5 m na estampa 2. Tá. E escolhi uma estampa que ia combinar com eles dois, para fazer esse debrum aqui, essa viradinha. Como é que eu vou preparar ele, ó? Peguei a minha faixa de 5 centímetros e peguei o meu debrum de 3 centímetros. Dobrei direito com direito, avesso com avesso, ele vai ficar já na posição certa. E vou colocar ele aqui na base da minha faixinha. Colocar aqui, ó. Não precisa alfinetar. Eu fiz isso só para mostrar para vocês. Porque lá na máquina, na hora, a gente vai posicionando e vai colocando. Aqui, e vou fazer também aquela mesma costura. Para quem que eu mostro? Aquela linha aqui. Pode mostrar. Aqui? Aí, olha lá. Olha lá, ó. Tá vendo? Ó, já fiz um pontilhadinho ali, ó. Que é aquela costurinha que a gente vai fazer, que é a mesma que eu ensinei lá. Tá. Bem na beiradinha. Nós vamos ter esse resultado aqui, ó. Olha lá o resultado. Uma costura bem na beiradinha, porque ela não pode aparecer essa primeira costura. Pronto. Tá. Tendo feito tudo isso, Aí Rogério... você faz com uma linha da cor? Não, isso aqui pode ser qualquer uma. Isso aqui, qualquer uma. Não vai aparecer. Não vai aparecer nenhuma costura, tá? Perfeito. Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a trabalhar com a confecção. Com essa parte pronta, aí é só vir montando, chama Quilt as you go. Isso aqui, é assim, eu vou fazendo e já vai ficando pronto. É mais ou menos isso, a tradução, né? É como se quando eu termino o quilt, que é a união dos tecidos, ela já tá pronta. Então, já deu eu vou fazendo, efeito, o resultado. eu vou fazendo e ela já vai acabando. Perfeito. O que eu vou fazer agora é o contrário. Sempre com a base que eu tenho desse debrum, eu vou colocar nessa margem aqui, ó. Vou colocar ele aqui, virado direito com direito. Nessa hora aqui, eu vou usar a costura de pé de máquina. O que é pé de máquina? É o pezinho inteiro. Então, eu encosto o pezinho bem nessa base e faço uma costura. Ele vai vir com a costura escondendo essa primeira aqui, ó. Eu venho e faço essa costura. Feita essa costura aqui, sempre eu faço e tombo, faço e tombo. Fiz a costura, venho com ele aqui, ó, e tombo. Tombo só o de cima e vinco. Certo. Ok? Perfeito. Feito isso. Não corta ainda, eu só corto depois que eu abrir. Se eu cortar antes, Rogério, se eu cortar aqui, ó, e vir com ele pra cá, ó, ele vai ficar faltando tecido. Tá? Isso é importante. Então, abri, olhei, tá no lugar, muito bem. Lembra dessa linha aqui, Rogério? Sim. Ela é o ponto principal para que eu mantenha esse tecido alinhado, senão ele vai sendo desgueio, assim, ó. Certo. Não pode. Aí eu vou vir, né? com a minha segunda faixa, ó, então debrum olhando para cá, vou colocar ele também aqui e vou fazer a marca. Não precisa colocar alfinete, tá? É bem tranquilo mesmo. Você colocou na máquina, você consegue fazer isso, não precisa nem alfinetar. Aliás, se você alfinetar, dá mais trabalho. Venho com ele aqui e tombo. Rogerinho, quando eu termino, eu vou forçar aqui com a mão, porque não costurei, né? Esse bico aqui, ó, ele tem que ficar alinhado aqui. Fica certinho? Fica, tem que ficar. Tá. Se não ficar, é porque você costurou meio torto aqui. É a referência. Porque se eu for fazer isso aqui, eu vou jogando o meu tecido, meu trabalho todo pra lá. Em vez dele ficar uma trança retinha, ele fica bem torto também. E aí, o que eu vou fazer agora? Então, estampa 1, estampa 2. Pega outra estampa 1, aí vem. Depois venho com outra estampa e vou ter esse resultado aqui, ó. Vamos ver o resultado. Ó, Ai, então eu coloquei. Olha! Aí eu coloquei aqui, ó. Então eu fiz o primeiro, tombo, o debrum eu mantenho. Ele dá um efeito meio que 3D, né? Então, e você sabe que a impressão que eu tive quando eu vi a peça pronta é que era muito mais complicado. Exato. Por isso que eu falei pra você. Não é? É aquela técnica que não é pra quem não é perturqueira, pra quem nossa, não, parece não é raiz. Eu falei, como que ela fez essa costura toda e dá esse efeito? Interessante. E aí vem, ó, escolhi. Então, estampa 1, estampa 2, estampa 1, estampa 2. Isso. Você pode, Rogério, fazer isso aqui usando retalhos. Então, você pode fazer cada um de uma cor. Ah, fica bonito também, Nossa, né? dá pra brincar bastante com isso. Perfeito. Aqui, Rogério, o que eu fiz? Eu coloquei uma faixa de 10 centímetros no meio do caminho. Por quê? Eu quero fazer
lavabo da Mamãe Noel, né? Então eu tenho já uma toalhinha, eu tenho um Aí eu fiz a toalhinha, fiz o porta-papel, então eu quis fazer um tapetinho para combinar com o mesmo lavabo. Certo. E aí eu usei uma faixinha, que é desses tecidos que existem em faixas, né? Da própria Círculo também tem. Certo. E fui fazendo. Ó, a costura fica aqui, ó, pra gente só visualizar o que eu falei. A primeira costura bem na beiradinha, aí a costura definitiva fica mais... fica certinha, fazendo todo o acabamento. E aí, ó, só vir e abrindo. Sempre lembrando que eu preciso sempre colocar o debrum virado para baixo e a hora que eu abro essa costura, o vértice precisa sempre estar posicionado no acabamento lá, ó. Sempre ele precisa estar assim pra gente ir. Só de você passar a mão ele já vinca ou você precisa depois passar ferro? Você pode passar ferro porque isso aqui é uma manta resinada. Tá. Você pode passar ferro, mas na verdade não, ele fica todo preso. Por isso que ele chama quilt as you go. Não tem uma tradução em português, mas assim, eu vou fazendo e vou quiltando, porque fica assim, ó. Aqui ficou da mesma cor, mas eu acredito que dê pra gente ver no vídeo, se por acaso... Aqui, ó, ele vai, tá vendo, ó? Deixa eu ver se... Tá marcado, né? Ah, vai dá ficando... trabalho pros câmeras também, né? Fica marcado, né, ó. Você consegue? Olha lá, ó. Vamos ver. Olha lá. Olha lá, fica marcado. Olha lá. Ele vai fazendo aqui, ó, e já vai ficando já quiltado. O que a gente vai usar também? Um atoalhado, uma toalha, pode ser uma toalha velha, que você já não usa mais, que já furou, que essa alguma vai ser coisa a base, né? Isso, ele tá duplo. Pode tá deixar. duplo? Pode deixar. Aí eu vou colocar ele aqui, ó. Então, eu terminei o trabalho, venho com ele aqui. Peraí que eu já... Venho com ele. Aí eu refilo, tá? Depois que eu terminar, chegar até o final, eu corto ele com um cortador circular, coloco ele aqui e vou fazer uma costura de segurança em toda a volta e depois fazer um acabamento com viés. Pode ser, você pode tanto usar um viés pronto, quanto fazer uma dessas faixas também e cortar ele e colocar no acabamento, vai ficar perfeito. Aqui, só para finalizar, antes do viés, eu vou... tanto faz, porque Sim, tanto faz. Não tem direito. Exato, não tem lado. Esse toalhado não tem direito. Eu já corrigi a minha pergunta. Eu posso aqui. te dar uma dica? Pode, Existe claro. também, isso aqui, existe uma tinta especial no mercado aí, que você pinga umas gotinhas, vem com secador de cabelo. Isso. E é uma tinta que ela expande e isso evita que o tapetinho deslize. Pode ser uma boa ideia para não derrapar. Não derrapar. Não derrapar. Exato. E aí aqui eu trabalho pequenininho em miniatura, com várias estampas. E se você não quiser colocar o debrum, não precisa, ó. Você Também pode fazer um trabalho lindo, né? sem o debrum. Vamos fazer um jogo americano, vamos fazer porta-copo, vamos decorar tudo. Bora. Gi, muito obrigado. Nós estamos passando aí seus contatos. Quem quiser acompanhar e seguir mais, fica à vontade. Obrigada. Não leva um ano para voltar de novo, Não, é tá só bom? convidar que eu venho. Então tá bom. Seja sempre bem-vindo aqui. Obrigada, Rogério.